Você tem um negócio, sabe que a internet é um canal extremamente importante para o seu crescimento, mas você se sente frustrado porque você ainda não viu resultados consistentes e você está vendo os seus concorrentes crescendo usando a internet. Mas calma, que eu vou te mostrar uma solução que vai te ajudar. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu vejo muito 3 situações acontecendo. Tá? Vê se você se identifica com alguma delas. A primeira, você não sabe por onde começar e aí você acaba ficando paralisado. A segunda situação, você já tentou fazer sozinho, você já contratou alguém para te ajudar, mas sem saber se esse caminho estava certo ou se estava errado, você ficou com medo de continuar investindo o seu tempo e o seu dinheiro e parou tudo. Isso faz muito sentido. O jogo do marketing é um jogo de consistência. Né? Mas como você vai ser consistente se você não sabe se o caminho que você está seguindo está certo ou está errado? E aí, nesses casos, você acaba paralisado de novo. E uma terceira situação, tem também aquelas pessoas que a gente chama que são os acomodados incomodados, né? Ou os incomodados acomodados. E aí talvez você já tenha se identificado e já está com aquele sorrisinho amarelo no seu rosto. Essas pessoas são aquelas que já têm alguma ação de marketing no ar, sabe que não está bom, se sente até incomodado com isso, né, por saber que não está lá aproveitando ou tendo o resultado que precisava, mas já absorveu esse investimento no fluxo de caixa e vai continuando. É aquele famoso, eu não cresço, mas eu também não estou de fora. Né? E isso acaba sendo ruim para o negócio também. E aí qual que é o propósito disso tudo? Né? Primeiro eu vou me apresentar, eu sou o Henrico Bota, eu sou fundador da agência de marketing Ruok Digital desde 2019 e também do RAD, que é o Hub de Aceleração do Empreendedorismo, que é uma plataforma de educação. Na agência, na Ruok Digital, o investimento necessário para contratar os serviços, eles acabam sendo uma barreira de entrada para a maioria dos pequenos negócios. E aí pensando nisso, eu criei uma versão mais objetiva da nossa consultoria Premium. É uma consultoria voltada mais para médios e grandes negócios, mas a gente adaptou para os pequenos negócios que ainda não podem investir muito, né? Mas que precisam de um direcionamento estratégico de alguém que já trilhou esse caminho algumas dezenas de vezes. Isso sem precisar ficar viralizando no Instagram, sem precisar ficar fazendo videozinho no TikTok. Claro que se for necessário fazer vídeos, fazer conteúdos no TikTok, a gente vai indicar, mas não é esse hype todo que vocês estão vendo. Sem ficar perdido também com tanto conteúdo, tanta dica, tanto hackzinho, tanto funil que você nem sabe direito o que é, tanta dica, tanto lead e você não sabe o que é o lead direito e aí você fica mais perdido, mais confuso, mais ansioso, você não consegue acompanhar. Então a ideia aqui é te dar a direção certa que você vai ter que seguir para ter resultados consistentes. Como que funciona essa consultoria? Se vocês virem aqui, ela chama consultoria na direção certa, mas ela foi lançada no final do ano passado como plano emergencial de marketing. Porque muitas empresas vieram nos procurar que, olha, estou no último trimestre, não estou longe de bater minhas metas, o que a gente precisa fazer? E a gente criou esse plano emergencial, que é exatamente essa consultoria que eu vou mostrar aqui para vocês. Tudo começa com estudo. Né? Então a gente vai pegar o teu negócio, a gente vai estudar quem é seu público-alvo, quais são os seus produtos, qual produto é mais indicado para cada pessoa do seu público-alvo, né? E aí entender direitinho como que a gente faz essa comunicação. A gente vai mapear seus concorrentes, a gente vai definir qual que é a fotografia atual do teu negócio, né? Qual que é o seu ponto A, como que está o seu negócio hoje. Então a gente vai entender o que está impedindo você de crescer, uma análise completa dos seus canais digitais, e aí geralmente é Google Meu Negócio, site ou landing pages, redes sociais. E se você também não tiver tudo bem, que a gente vai entender o que é mais relevante para você colocar no ar. Vai fazer uma análise SWOT, né? Para quem não sabe o que é uma análise que a gente analisa forças e fraquezas do seu negócio e as oportunidades e ameaças aí do seu ecossistema. Mapeando isso, a gente começa a ter muito clareza do nosso negócio, do que a gente precisa fazer, do que a gente precisa melhorar. Definindo aqui o nosso ponto A gente vai definir qual que é o ponto B, né? Tipo, estou hoje aqui no ponto A, quero chegar no ponto B. Qual será esse ponto B? E aí a gente vai para objetivos SMART. Então a gente precisa ter um objetivo para atingir lá na frente, mas esse objetivo ele precisa ser SMART. E o que é o SMART? O SMART é um acrônimo em inglês, né? Para específico. Então o objetivo ele precisa ser específico, o objetivo precisa ser mensurável, ele precisa ser atingível, ele precisa ser relevante e ele precisa ser
delimitado no intervalo de tempo. Então a gente vai definir quais são os seus objetivos, adaptá-los todos para Smart, para o modelo Smart, para que a gente consiga fazer a mensuração disso. Definindo qual que é o ponto A e qual que é o ponto B, a gente precisa construir a ponte para chegar lá, né? Então a ponte seria a nossa estratégia. Como que a gente vai chegar nesse ponto B? Quais são os pilares que vão levar a gente até esse ponto B? Então a gente vai sair da consultoria com uma lista de ações táticas que você vai precisar aplicar para você conseguir tirar o seu negócio do ponto A e levar ele lá para o ponto B. Qual investimento? Né? E aí a gente vai definir o objetivo, né? Vai definir qual que é o investimento que você tem para atingir esse objetivo, e aqui a gente vai analisar se esse objetivo que você tem é viável com o investimento que você pode fazer. E se não for, a gente vai adequando, né? Aí, de repente você quer um objetivo que está muito distante, a gente vai ter que ter objetivos intermediários. E tá tudo bem, e é assim que funciona. Com tudo isso, a gente define o plano de marketing. Eu gosto de planos de marketing de 3 a 6 meses, ou seja, um tiro rápido de trimestre, no máximo de semestre. Se o plano é muito longo, a maioria dos pequenos negócios não consegue, ela se perde, ela desvia a atenção e todo esse planejamento vai por água abaixo. Então, tiros menores são melhores. A entrega, como que funciona a entrega dessa consultoria? Se você entender que é para você, a gente vai fechar o negócio, vou te mandar um formulário com perguntas estratégicas e você vai responder para mim essas perguntas. Como eu sei que a maioria das pessoas não responde com tanta clareza, a gente já marca em seguida uma call de no máximo 30 minutos para validar as respostas que vocês colocaram no formulário. Às vezes vem algumas coisas inconsistentes. E para eu ter mais informações e mais insights sobre o seu negócio. Então, e a gente começa a se conhecer, eu começo a entender como que você pensa, você começa a entender como que eu penso também. Com essas informações, eu e minha equipe a gente vai desenvolver o planejamento estratégico para o seu negócio. Quando tiver tudo pronto, a gente entra em contato, agenda uma call e a gente faz a apresentação desse planejamento para você. Você tira todas as suas dúvidas e, finalizando a apresentação, a gente manda os materiais. O que seriam os materiais? A entrega do plano de marketing com um cronograma sugerido, é um documento em PDF completinho para você. A gravação dessa call de apresentação de 1 hora, então você assiste e reassiste quantas vezes você precisar. Tudo que a gente usar de planilha, mapa mental, apresentação, vídeo extra, aula extra, a gente manda também. E você vai ter o acesso ao curso de Google Meu Negócio que a gente disponibiliza pelo RAD, o Hub de Aceleração do Empreendedorismo. Isso vai ajudar você a criar e otimizar o seu perfil e começar a receber os seus primeiros clientes vindos lá das buscas do Google Maps e do Google Pesquisa sem precisar pagar por anúncio. Basicamente é isso. Eu acredito que esse plano emergencial que a gente chama de Na Direção Certa pode contribuir muito com a direção do seu negócio. Você vai se sentir muito menos perdido nesse mundo de informações que é a internet. E se você entender que isso é para você, a gente vai se conhecer pessoalmente e será uma honra, um grande prazer contribuir com o crescimento do seu negócio. Valeu, sucesso para vocês!